Bom, hoje eu tô com a Renata aqui. A Renata também é uma mentorada e eu convidei ela para falar um pouco desse processo. A Renata, além de tudo, é publicitária, trabalha no meio há muitos anos e chegou até a mim. E eu queria saber, na verdade, Renata, como era a tua vida antes da mentoria e o que te fez vir chegar até a mim? Tá. O que me fez chegar é que, desde o momento que eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, que foi me separar, eu acreditei que quando eu me separasse, a minha vida profissional ia fluir muito melhor do que já tinha fluído até o momento. Porque eu acreditava que quem empreendia era o meu relacionamento. E entrei na mentoria. E daí o Paulo mostra pra gente que o problema está sempre em nós, né? Quer dizer, a gente precisa mudar a gente. O que me fez, né, que não aconteceu? Eu me separei e a minha vida profissional não fez bru, ela fez bru, né? Então, ali tinha um problema, porque a pessoa não estava mais na minha vida. Então, por que tinha ido para baixo ao invés de ir para cima? Eu tinha convicção plena de que ia ser o contrário. E daí foi trabalhando e vendo que o problema da escassez, falta de confiança, né? Eu estar com uma outra pessoa, na verdade, me dava uma certa confiança, porque eu não precisava andar sozinha. A partir do momento que eu me separei, eu precisei andar sozinha e acreditar em mim mesma. Eu percebi que eu não acreditava em mim mesma. E me fala um pouco, Renata, sobre o processo durante a mentoria. Como você enxergou isso tudo e o que você viveu também dentro desse processo? Tá. Eu percebi que a escassez não era só escassez de dinheiro, era escassez de tudo. Inclusive escassez de Deus, da espiritualidade. Eu sempre me achei uma pessoa muito espiritualizada, porque eu sempre procurei de tudo. Eu nunca tive uma religião fixa, mas eu sempre busquei muita coisa, tudo que você pode imaginar, centro espírita, ayahuasca, ou qualquer outra coisa que me fizesse ter essa conexão. Mas eu nunca consegui, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de falar com Deus, de uma forma muito simples, de chegar e falar com Deus. Foi quando aconteceu algo na minha vida, que foi o filho do meu sobrinho que foi para UTI, e eu comecei a pedir para todo mundo, inclusive para você, para rezar por esse filho do meu sobrinho, porque eu percebi que eu não acreditava na minha própria reza. Eu pensava, Deus não vai me ouvir, mas vai ouvir fulano, ciclano. Deus vai ouvir a eles, mas a mim ele não vai ouvir. Então eu percebi que não é que eu não acreditava em Deus, eu não acreditava que eu era capaz de fazer com que Deus me ouvisse. E isso mudou muito, de eu entender que falar com Deus é uma forma muito simples. É falar com Deus, é parar no meu quarto e dizer, me dá uma força aí, eu não tenho controle sobre tudo, eu sempre quis ter controle sobre tudo. E quando eu tirei esse controle, essa necessidade de controlar tudo e achar que tudo eu resolveria sozinha, eu percebi que eu tinha um parceiro e dizer, puxa, não estou conseguindo resolver sozinha, me ajuda aí a resolver, a mudar o que eu preciso mudar em mim para que eu consiga alcançar os meus sonhos. E é legal isso, né, Renata? Porque eu acho que dentro desse processo que você viveu, intimamente era essa capacidade de deixar o controle do futuro e trazer algo para o presente. Porque só existe Deus quando a gente vive o presente. Quando a gente quer controlar o futuro, fica impossível. Eu acho que esse é um grande passo que você deu. Então, Renata, quais sentimentos despertaram durante o processo? Eu quero saber e também quero que você fale do resultado desse processo, né? Então, diante disso, como foi vivenciar, e está sendo vivenciar ainda a mentoria, porque você continua fazendo, eu queria que você contasse um pouco disso para nós. Tá. A princípio, nas primeiras sessões, é muita raiva de você. Você bem sincera, muita raiva, porque você faz com que a gente enxerga. Eu falava, não, ele tá errado, não é possível que eu seja isso que ele tá dizendo aí, que ele me fez enxergar, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de se enxergar. Depois que a raiva passou de você, a raiva passou pra mim, que daí eu comecei a sentir raiva de mim mesma, que eu falava, cara, não é possível que eu seja tão narcisista assim, que eu pense somente em mim, que eu tô sempre preocupada comigo, com os meus problemas, com a minha escassez, com a minha é sempre o eu, né? E a sua mentoria faz muito isso, você sair desse eu, né? Eu como tento controlar, logicamente que eu tô sempre centrada em mim mesma. Eu acho que isso foi o mais difícil de enxergar, foi enxergar o quanto eu era narcisista, de olhar sempre para minha dor, sempre pelo que eu passei, e sair disso e parar de ter raiva e de se desculpar e de se... Daí
A espiritualidade é que ajuda, né? Porque Deus perdoa a todos. Existe uma misericordiosidade. Existe uma misericórdia. Exatamente. Você pode errar, mas Deus é misericordioso, né? Sim. Então eu acho que a espiritualidade me ajuda nisso, a parar de me culpar pelos erros que eu cometi. Porque se hoje eu tô onde eu tô, é 100% responsabilidade minha. Não é do meu ex-marido, não é do meu pai, não é da minha mãe. Fui eu que agi e reagi de determinadas formas nesses relacionamentos. Então é 100% minha. É muito pesado você pegar isso só pra você, né? Dizer, putz, eu tô onde eu tô, onde eu não gostaria de estar e a responsabilidade é minha. E eu acho que a espiritualidade de Deus te ajuda muito nisso, em dizer, olha, tá certo, errei, me perdoe, né? É possível ressignificar, né? Exatamente. Poder ressignificar e se perdoar, de fato. Isso é muito acolhedor. E a espiritualidade, ela é fundamental aí, porque não existe outra pessoa que vai te ajudar a se perdoar, senão a Deus. E eu acho maravilhoso você falar da espiritualidade, porque as pessoas colocam a espiritualidade num lugar muito de religiosidade, né? Espiritualidade na prática, vivenciando mesmo no dia a dia, na veia. É chegar no quarto em silêncio, se escutar a Deus e poder falar de uma forma genuína, como você bem trouxe aqui, né? Eu nunca tive religião e nunca aceitei que eu deveria estar todo domingo em algum lugar para falar com Deus. Isso para mim sempre foi... Eu falava, cara, não tá certo, isso aqui não combina comigo, de eu ter que seguir alguma coisa. Então, você me mostrou que eu não preciso estar dentro de uma igreja, que eu não preciso estar dentro de um centro espírita, ou dentro de algum lugar para falar com ele. Posso estar, eu vou. Eu né, na segunda-feira agora eu estou participando de um encontro, posso ir num centro espírita, tá tudo certo. Mas para falar com Deus eu não preciso estar lá. Eu acho que esse é o mais importante. E é falar todo dia. Não adianta falar de vez em quando. É falar todo dia o tempo todo. Eu acho que esse é o exercício mais difícil que eu aprendi com você, que eu tô ainda em treinamento. Que às vezes eu tento resolver sozinha e falo, não, peraí, não vou conseguir resolver sozinha. Espírito Santo, por favor, ilumine aqui que eu não tô conseguindo sozinha. E Renata, me diga uma coisa. Qual conselho você daria para Renata do passado, para o teu eu do passado, e que hoje você consegue enxergar com mais clareza? Parar de controlar e acreditar numa força maior, mas acreditar mesmo, entregar todo esse controle para a espiritualidade ao invés de ficar tentando controlar tudo, tentando mudar as pessoas, tentando que elas façam da maneira que eu acho que elas têm que fazer. Eu acho que filha, vivo hoje, para de controlar. Eu acho que seriam essas duas coisas. E olhe para Deus. Maravilhoso. E diga para mim, qual o recado que hoje você daria para quem está vendo esse vídeo e se encontra no lugar que você estava no passado e que te trouxe até aqui? Qual o recado que você daria para essa pessoa? Eu acho assim, que se ela quiser genuinamente enxergar aquilo que ela precisa mudar dentro dela para conseguir alcançar os sonhos dela, para ela conseguir ser mais feliz, se ela genuinamente quiser isso, sozinho não dá. Sozinho não vai. Por mais que você ache que vai, não vai. Né? Só a igreja, só a espiritualidade sozinha, sem alguém te direcionando, sem alguém te ajudando a enxergar aquilo que você precisa enxergar, não vai. Eu tentei durante muito tempo ir sozinha e não foi. Eu acho que acompanhado de uma pessoa que para mim é você, né? Acompanhado de uma pessoa que faz com que enxergue tão nitidamente aquilo que a gente precisa mudar dentro da gente, faz uma diferença enorme. Pode mudar? Vai demorar 100 anos e eu não tenho 100 anos nessa vida. Né? Então, como eu não tenho 100 anos nessa vida, que talvez em 100 anos eu falasse, aprendi tudo, mas eu não tenho 100 anos, então, se você quiser, tem que ser acompanhado de uma pessoa que realmente mostre para você aquilo que você precisa mudar para conseguir alcançar seus sonhos. Acho que é isso.